porque ele deu uma cotovelada na cara do adversário. Então, ele tem que ser suspenso por mais jogos. Ele largou o braço. Só porque ele cartão quis. vermelho ali Assim, já tá bom, gente. ele largou o braço na cara do jogador. Fala, Vascão, beleza? Já vou dar play no vídeo de hoje, mas antes queria agradecer por você estar aqui, e pedir aquela moral deixando o like e se inscrevendo no canal. Você não paga nada por isso e ajuda muito com o nosso crescimento. Tamo junto e vamos pro vídeo. Quinta-feira. No Vasco, Gabriel Peck e Medel estão de volta e o técnico Ramon Dias está com o elenco completo para a partida contra o Cruzeiro. Rodolfo. O técnico Ramon Dias está finalizando a preparação do Vasco para a partida contra o Cruzeiro, amanhã às 7 da noite no Mineirão sem torcida. A escalação ainda não foi confirmada, mas o time já tem 2 retornos garantidos. Gabriel Peck está de volta após os treinos com a seleção pré-olímpica e já está à disposição para a partida. O Vasco fechou um acordo com a CBF para ter o jogador antecipadamente, de olho no confronto direto com a Raposa. Já o chileno Medel, suspenso da próxima rodada das eliminatórias, também já treinou com a equipe na segunda e deve ser titular. Com o elenco completo, o Vasco vai em busca da vitória, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Cruz Maltino está na 15ª posição da tabela com 40 pontos, 2 a mais que o Bahia, primeiro time do Z4 do Brasileirão. Um dos jogos mais importantes do Vasco nessa temporada, e com o Verratti ou sem o Verratti? Com o Verratti, Fernanda, porque ele foi julgado em relação à expulsão contra o Goiás hoje e ele foi absolvido, como já era a previsão do Departamento Jurídico do Vasco da Gama. Vale lembrar, Fernanda, que eu vejo muitos torcedores esperneando muitas vezes, de todos os times, tá? Quando o seu jogador ele é julgado perto da partida, no caso do Vasco foi na véspera. Só que isso, gente, não é, estão querendo prejudicar o Vasco. Muito pelo contrário. Isso é de praxe do Campeonato Brasileiro. O jogador tem que ser julgado antes de alguma partida, até porque o calendário é muito apertado. Então, quando o jogador é expulso, ele é julgado. E aí, ele só recebe punição de jogos quando é algo muito deliberado. Por exemplo, o Jair recebeu uma punição depois da expulsão contra o Bahia porque ele deu uma cotovelada na cara do adversário. Então, ele tem que ser suspenso por mais jogos. No caso do Verratti... Eu achei que não deveria, tá? Mas o do Jair? Não, o do Jair deveria, Fernanda. Eu acho que ele não. largou o braço. Só porque ele o cartão quis. vermelho ali Assim, já tá bom, gente. ele largou o braço na cara do jogador. E o do Verratti, não. O Verratti, se você for olhar de algumas câmeras, parece que nem pega a própria cotovelada, apesar do movimento ser, como a gente diz, não ter sido contido, digamos assim, né? Ele sofreu risco. Mas é isso, é só pra galera entender que quando o jogador é expulso, ele automaticamente é julgado. Não é algo pra prejudicar o seu time. O próprio Gerson, ele foi julgado hoje também pela cotovelada que ele deu no jogo contra o Santos, pela expulsão. Mas ele também não pegou nenhum jogo de punição, não. O que houve? Olha lá. Mas isso aí... E eu vou te falar... É um absurdo esse julgamento. Ô, Pedrosa, eu sou desse povo que reclama, vocês sabem, né? Que eu São reclamo. casos e casos. Fala que a outra página, o Vascão tá aqui em 15º. Essa briga, você acha que fica de Santos até Bahia? Eu acho que o Goiás... Você acha que o Goiás já foi? Eu acho que o Goiás... Foi. Eu acho que o Goiás ainda não foi, mas vai, na minha opinião. Não, ainda não foi, claro que não. Mas nem o Curitiba foi ainda. A briga é uma vaga aí. É Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos... Não, o Curitiba já foi. E eu vou acho te falar... Tu acha o Inter? Eu não tiro Fortaleza? Eu não tiro nenhum dos dois. Inter nem Fortaleza? Nem Corinthians? O Corinthians eu até tiro. Porque o Corinthians ainda pega o Bahia dentro de casa na próxima rodada. Então eu acho que é o jogo que o Corinthians empatando já esquece. Por quê? Empatar com o Bahia vai a 39 e o Corinthians vai a 45. 6 pontos do primeiro na zona do rebaixamento, o Corinthians é para pensar lá em cima, entendeu? Até pensar no G8, quem sabe. Agora... Em relação ao Fortaleza Internacional, se você for olhar a tabela, o Fortaleza eu já falei aqui, pega o Palmeiras, pega o Bragantino, pega o Botafogo agora, então pega 3 postulantes ao título, então ele vai ter que pontuar. A única sorte do Fortaleza é que, se eu não me engano, o Fortaleza pega o Goiás. E aí uma vitória do Fortaleza contra o Goiás já praticamente rebaixado, esquece o Fortaleza. Ao mesmo tempo, eu não acho que o Fortaleza saiu da briga, justamente por esse jogo contra o Botafogo. Se o Fortaleza perde pro Botafogo e o Vasco, por exemplo, vence o jogo atrasado, empata com o Fortaleza. Claro, é isso Ou aí. o Cruzeiro vence o jogo atrasado, empata com o Fortaleza. Então essa régua de rebaixamento ela vai ser maior. E o Internacional, apesar de ter um grande time, que foi até a semifinal da Libertadores, oscila demais no campeonato. Então eu não tiro ninguém, nem o Fortaleza, nem o Inter, nem o Santos, Vasco, Cruzeiro. Ao mesmo tempo, uma vitória do Vasco contra o Cruzeiro
coloca 2 adversários para baixo, no caso o Bahia enfrenta o Corinthians, o Vasco abre 3 pontos, 43, no mínimo, se o Bahia tropeçar, abre 4, 5 pontos do Bahia, e aí eu acho que o Vasco não pensa mais em rebaixamento. Eu acho o seguinte, aí é um si mesmo, né? Eu acho que de Fortaleza para baixo todos estão pensando. Lutando. Mas eu acho que de Fortaleza para baixo, 2 desses nomes, que eu não sei quem, tá? Vai começar a ter uma regularidade. Vai imprimir uma vitória e vai sair daqui. E aí a briga eu vai não começar, boto o Internacional. A briga vai começar entre os outros 3 que sobram. E, na minha opinião, já foi daqui para baixo, da vaga do Bahia para cima, é uma vaga para todos esses times. E o corte aqui, quem for rebaixado vai rebaixar com 45 Também pontos. acho. Eu não boto o Internacional por conta do desempenho, embora esteja irregular, mas está muito mais regular do que irregular, se é que você pode me entender assim. E o Fortaleza eu boto por conta do desempenho. Porque o Fortaleza pós-Sul-Americana é um time totalmente diferente. Se você falar de Internacional daqui para frente, se ele ganhar um jogo e empatar um jogo tá fora. É isso, exatamente. Cara, a questão desse bulo aí, e aí que eu falo, que pra mim vai ficar entre Cruzeiro e Bahia. Pra mim, tá? Claro que vai decidir o jogo do Vasco e Cruzeiro. Mas os times mais regulares dessa parte de baixo da tabela, se você for olhar a tabela do segundo turno, são Vasco e Santos. Eles estão lá em cima. Eles são um dos 7 melhores colocados. Ou seja, já começou uma regularidade. Exato.